Alguns policiais viram algo que os deixou apavorados e capturaram isso na câmera. É uma imagem que algumas pessoas dizem parecer ser um fantasma andando pela delegacia de polícia. Nancy Laughlin tem o vídeo e conversou com os homens que o filmaram. Em Houston, Texas, as câmeras de segurança de uma delegacia registraram um incidente inexplicável. Um guarda, durante sua ronda noturna, parecia ter uma conversa normal com alguém no corredor. Os colegas de trabalho, acompanhando as imagens, ficaram intrigados. Who is he talking to? Dispatch to 329. Quem ele estava vendo? E mais importante, com quem ele estava falando? Yes, sir. Who are you talking to? Talking to a early lady. I saw her walking by the door and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning and she might see Mr. Griffin. Ele se referiu a ela como Senhora Abigail. Ao ouvir o nome, um silêncio tomou conta da sala de vigilância. O nome Senhora Abigail despertou memórias entre os funcionários. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Can I go with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Ele olhou ao redor, ainda confuso, insistindo que ela estava ali. O espanto e o temor tomaram conta de todos ao perceberem que ele, aparentemente, estava falando com um espírito. No, there's nobody in front of you at all. Ao ouvir a verdade sobre a falecida senhora Abigail, ele correu, aterrorizado. As linhas entre o real e o sobrenatural haviam sido perigosamente borradas naquela noite. Este caso intrigante ocorreu em uma praça de alimentação durante a madrugada em um shopping. Um dos oficiais, monitorando as câmeras de segurança, ouviu o som de uma menina chorando vindo da área de refeições. Alarmado, chamou um dos seguranças para patrulhar e investigar. Ao chegar ao local, o segurança afirma ter encontrado uma menina. Ela parecia estar sozinha, e ele perguntou o que ela fazia ali. A resposta foi simples e perturbadora. Estou procurando minha mãe. Ele conversou com a criança por alguns minutos antes de deixar o local para reportar o incidente. No entanto, algo estranho aconteceu. Quando relatou o encontro, seus colegas informaram que as câmeras não mostravam ninguém com ele naquela área. A menina, aparentemente, nunca esteve lá. O segurança, visivelmente desconfortável, ficou sem explicações para o ocorrido. Uma experiência profundamente perturbadora para todos os envolvidos. O que realmente aconteceu naquela noite? No dia 21 de fevereiro de 2023, um vídeo foi publicado no YouTube e deixou todos que o assistiram completamente sem palavras. Um fantasma tão próximo de nós. Tudo começou quando um segurança estava cumprindo seu turno noturno e foi flagrado pelas câmeras de segurança conversando com alguém. Ele parecia enxergar alguém que nós não podíamos ver. Intrigado, ele caminhou até a porta para abri-la, convencido de que estava ajudando uma senhora idosa perdida. Enquanto conversava com ela, esperou pelo elevador.
Mas então, algo inesperado aconteceu. O segurança claramente acreditava estar auxiliando alguém que precisava de ajuda. Mas quem era essa pessoa? De acordo com as imagens da câmera de segurança, não havia ninguém ali. O momento mais assustador aconteceu quando ele atendeu uma ligação e, ao conversar no telefone, descobriu que estava completamente sozinho. Foi então que o choque se transformou em pavor. Aterrorizado, ele fugiu do prédio, correndo o mais rápido que pôde. Quando percebeu que o elevador não descia, não hesitou e simplesmente saiu correndo para fora do edifício. Dizem que, depois desse encontro paranormal, ele nunca mais voltou a trabalhar no local. A figura que ele descreveu como uma idosa tentando encontrar o caminho de casa, na verdade, nunca esteve lá. Em 14 de agosto de 2018, um vídeo perturbador foi gravado na casa da família Watts, que se tornaria palco de um mistério sombrio e cercado de investigações. Este caso trágico, que ganhou repercussão mundial e até uma série na Netflix, deixou marcas profundas e um enigma que persiste até hoje. Christopher Watts foi acusado de um crime devastador: tirar a vida de sua esposa grávida, Shannon, e de suas 2 pequenas filhas. Durante a investigação, um policial, acompanhado de uma unidade K9, adentrou a residência da família Watts para buscar pistas sobre o ocorrido. Equipado com uma câmera corporal, o policial percorre a casa silenciosa, até que algo inexplicável é registrado. Ao passar pela sala, uma pequena figura parece descer as escadas, vagamente semelhante a uma das filhas do casal. A cena é perturbadora e traz à tona uma pergunta inevitável: seria possível que as presenças daquela trágica noite ainda habitassem o local? Na sequência do vídeo, sons misteriosos ecoam pelos corredores. Sussurros quase imperceptíveis que parecem vir de todas as direções. A lot of these are motion activated. Here's a pair of her. Yes, very organized, very clean. Para muitos, esses eventos sobrenaturais são evidências de que os espíritos de Shannon e de suas filhas ainda habitam a casa, incapazes de encontrar paz após o trágico desfecho. Esse mistério sombrio permanece sem resposta, mas as imagens captadas continuam a gerar perguntas. Estaria a casa da família Watts realmente assombrada por seus antigos moradores? Tarde da noite, 2 policiais foram chamados para atender a uma ocorrência muito estranha. Um morador local havia avistado algo incomum no lago: uma figura branca pairando sobre a água. Por 15 minutos inteiros, a forma misteriosa permaneceu ali, imóvel. Perturbado com o que viu, o homem decidiu chamar a polícia. O que aconteceu em seguida
foi capturado pelas câmeras dos policiais. Oh, hey. Hello? Hello? It's fucking moving. Hello? Hi. Are you okay? Hello? Do you need help? What is it doing? I don't know. Hey! Are you alright? Hello? Oh. Oh my God. Shut up. I don't know what it is. Look at me shake. Hello? Hey! Are you okay? Do you need help? That thing don't have a face. Are you alright? What is that? I don't. A figura parecia se mover levemente, mas continuava sem responder. A luz das lanternas finalmente revelou algo que os fez gelar. A gravação mostrou o momento de hesitação dos oficiais, enquanto tentavam decidir o que fazer. Então, de repente, a figura começou a recuar, como se fosse absorvida pela escuridão do lago, até desaparecer por completo. O vídeo termina ali, deixando mais perguntas do que respostas. A alegação de que a figura não tinha rosto teria sido apenas uma brincadeira de mau gosto no meio da noite, ou os oficiais encontraram algo que desafia qualquer explicação. Em uma escola deserta, outro segurança começava a ouvir sons incomuns, ecoando pelos corredores vazios. Para garantir que não estava perdendo a sanidade, ele decidiu gravar a situação. O que ele capturou foi algo que o deixou aterrorizado. Uma sombra apareceu à sua frente, movendo-se de forma impossível. Ele procurou pela escola, mas não encontrou ninguém. Seria uma manifestação de uma alma perdida? Ou um jogo de luzes e sombras? Alguns acreditavam que se tratava do espírito de uma garota que se enforcou na escola anos atrás. O segurança, absolutamente paralisado pelo medo, não conseguiu afastar a sensação de que algo inexplicável estava à espreita. Um segurança ouviu sons estranhos vindo de um prédio em um cemitério. Ele decidiu investigar e se deparou com uma porta aberta novamente. Okay, I'm back. The door was open again. Hello, security. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Quando começou a inspecionar o local, logo percebeu que não estava sozinho. Determinado a documentar a situação, ligou sua câmera e começou a gravar. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah. This is some spooky going on here. Nope. This is why my security officer just so y'all can be witness here, I'm checking all this. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Um grito extremamente alto e perturbador ecoou, fazendo o segurança perder a coragem e sair correndo do local. O que estava tentando se comunicar com ele naquele lugar e o que queria?
um vídeo misterioso surgiu, trazendo à tona o relato de uma mulher que, ao retornar de uma rápida saída para fazer compras, encontrou a porta de sua casa aberta. Desconfiada de uma possível invasão, ela decidiu chamar a polícia. I left for a while to go shopping, and when I came home, the door was open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our 2 kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Quando os policiais chegaram, ela explicou que morava com seus 2 filhos, mas que eles estavam fora da cidade, com os avós, naquele momento. Não havia animais de estimação que pudessem ter causado o incidente, e a mulher se mostrava cada vez mais inquieta. Os oficiais, atentos, decidiram fazer uma inspeção minuciosa pela residência. Ao fundo, podemos notar estranhos ruídos ecoando, como se a casa guardasse um segredo antigo e sombrio. Police! If anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? Cômodo por cômodo, eles vasculharam cada canto, com uma cautela evidente em seus movimentos. Uma sensação de inquietação parecia dominar o ambiente. Então algo surpreendente acontece. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear.
clear? Yeah, we're good. Ao rever as imagens, perceberam estranhos glitches na gravação e, além disso, as portas pareciam se abrir sozinhas, como se uma presença invisível estivesse ali. Cada passo dos policiais era acompanhado por um silêncio quase opressor, quebrado apenas pelo ocasional som de seus passos e pelo murmúrio indecifrável que parecia se misturar ao som ambiente. Após verificar todos os cômodos, declararam a casa limpa, mas um dos policiais não parecia totalmente convencido. Ao final do vídeo, a dúvida permanece. Teria sido apenas um alarme falso ou algo inexplicável? Os comentários pedem respostas, mas a verdadeira pergunta fica para aqueles que assistiram. Você compartilharia um encontro paranormal com seus colegas? Ou preferiria guardar o mistério para si? Na noite de 30 de setembro de 2021, por volta das 20 horas, 3 crianças, de 6, 6 e 7 anos, desapareceram em Flamingo Lake, Montgomery, Texas. Relatos dos pais indicavam que haviam entrado na Floresta Nacional de Sam Houston, desviando-se da trilha principal para brincar em um riacho. Com a notícia, as autoridades mobilizaram uma busca de grande escala, envolvendo helicópteros, cães farejadores, drones, veículos off-road e centenas de policiais. Na manhã seguinte, 1º de outubro, por volta das 9 horas, um voluntário anônimo, que conhecia profundamente a região, decidiu procurar por conta própria. Avançou sozinho pela floresta até localizar as 3 crianças em segurança. Ligou imediatamente para o 911 e as trouxe de volta. O resgate foi registrado pela câmera corporal do sargento Jason Smith, revelando momentos de emoção intensa após horas de tensão e incerteza. Come on, can y'all come to me? Come to me. Yeah, come to me. There's an opening right here. Come on, kids, come to me. They wouldn't let me in over here last night, so I just took off around the back. I've been looking all night long. Yes, sir. I have all Jesus 3 is children. good, ain't he? Ain't Jesus good? He's good. Kids, I'm the police. Are y'all ready to get out of the woods? Come on, buddy. Let's get out of here. You got cheeseburgers in your car? We're going to get something to eat. Okay? You want to hold my hand? We'll get out of here? Apesar de terem sido encontrados pouco mais de 1 quilômetro de distância do ponto em que entraram na floresta, as crianças haviam ficado perdidas por mais de 24 horas. E, como foi revelado depois, passaram a noite abrigadas sob uma árvore caída, o que explicava os galhos e folhas presos em seus cabelos nas imagens. Here, let's pick this. Grab hold of that. There you go. You're really strong. Am I really strong? I don't think Lose your shoe? I got you. Mesmo sem abrigo adequado e sem comer durante todo esse tempo, as crianças ainda aparentavam estar de bom humor enquanto eram escoltadas pelo sargento Smith para fora da floresta. No fim do vídeo, ele é visto guiando os 3 até uma clareira, onde diversas viaturas já aguardavam. Thank you, fellas. Y'all got it? Come on, kids. Let's come out to the road. Oh, good. What? There you go, buddy. Look at you. You made it. No fim, não foram apenas helicópteros, cães ou drones que trouxeram as crianças de volta, mas a determinação de um único voluntário. Um bom samaritano que passou a noite inteira procurando, até encontrá-las. Uma lembrança de como, às vezes, a coragem individual muda destinos. Na noite de 16 de outubro de 2022, nas florestas ao sul de Williams, no Arizona, um segurança que estava de folga estacionou seu trailer a 12 milhas da cidade, buscando um momento de tranquilidade. No entanto, o que ele vivenciou foi o completo oposto de paz. Talvez o pior pesadelo de sua vida.
O silêncio profundo da floresta foi abruptamente rompido por gritos de uma mulher pedindo ajuda. Os clamores ecoavam entre as árvores, provocando um arrepio em sua espinha. Ele pegou sua câmera e uma lanterna, decidido a encontrar a origem daqueles pedidos de socorro. Ao iluminar a escuridão, seu feixe de luz captou a silhueta de um homem parado entre as árvores, observando-o fixamente. Antes que pudesse reagir, o som de disparos preencheu o ar. Algo estava definitivamente errado. O medo tomou conta. Ele sabia que precisava correr de volta para o trailer e trancar a porta, mas o perigo não havia passado. De dentro do veículo, ele escutou passos ao redor. Logo, o barulho de alguém forçando o compartimento de armazenamento sob o trailer se tornou evidente. O intruso estava tentando rastejar por baixo do veículo para entrar. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, quando ouviu um estrondo. Parecia que a porta inferior havia sido aberta. Tudo indicava que o invasor estava ali, logo abaixo dele. Mas, repentinamente, o alarme disparou. O som estridente pareceu assustar o intruso, que fugiu. Com as mãos trêmulas, ele agarrou seu telefone e começou a registrar tudo o que podia.
O medo era avassalador, mas ele se manteve imóvel, torcendo para que o desconhecido não tivesse sucesso. Qualquer ruído do lado de fora parecia estar cada vez mais próximo. Aquilo tudo havia sido planejado apenas para assustá-lo? Ou existia algo muito mais sombrio naquela floresta? O que quer que tenha acontecido naquela noite, permanece um mistério aterrorizante. Mas cada momento de horror ficou registrado na câmera. Agora, seguimos para outra gravação intrigante. Um vídeo intrigante e perturbador foi publicado por um usuário do TikTok chamado Fate Decided. As imagens mostram um grupo de policiais respondendo a um chamado urgente. Jezu, jak to Oda tak warto? Ja pierdzielę. No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, tam. Idź tam do... Uważaj. Eles não sabiam que aquela casa, em uma pequena cidade na região da Grande Polônia, havia pertencido a uma família canibal, conhecida por práticas macabras. E o local mantinha ainda um ar sombrio e decadente. Naquela mesma noite, uma jovem de 20 anos, chamada Camila, estava na casa com alguns amigos, brincando com um tabuleiro ou Ouija. O objetivo era invocar os espíritos da família canibal e das vítimas consumidas por eles. Mas a sessão teve um resultado aterrador. De repente, Camila começou a agir de forma estranha e descontrolada, exibindo um comportamento feroz e quase animalesco, até se trancar em um quarto. Os amigos relataram que ela parecia ter sido possuída, uma mudança tão repentina que deixou todos aterrorizados. Camila! Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Nie? Drut ma jakiś. Na tentativa de resgatar Camila, eles decidiram colocar uma escada do lado de fora, posicionando-a contra a janela do quarto, onde ela estava trancada. No entanto, essa abordagem não teve o efeito esperado. Tu jesteś. Chodź, misiu. Nie patrz jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu coś nie widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. E Camila permaneceu lá dentro, recusando-se a sair. O vídeo termina abruptamente, deixando a situação sem desfecho nas imagens. Nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka, dziecko cię woła.
Camila! Victoria Joa! No entanto, segundo o paramédico que filmou, Camila foi levada ao hospital pouco depois e, estranhamente, começou a agir normalmente assim que chegou lá. Após uma avaliação psiquiátrica, nenhum distúrbio mental foi identificado e exames de sangue também não encontraram substâncias que justificassem seu comportamento bizarro. Até hoje, a família e os amigos de Camila não conseguem explicar o que realmente aconteceu naquela casa. O incidente deixou um mistério no ar. Camilca estaria realmente possuída ou teria experimentado um surto de psicose temporária? Ao misterioso quarto 209 de um hotel no estado de Illinois. Na noite de 14 de setembro de 2003, o gerente de segurança de um hotel, ao revisar as câmeras de segurança, notou algo perturbador no quarto 209. Nenhum hóspede havia sido registrado naquele quarto, mas gritos aterrorizantes ecoavam de dentro. Com o rádio em mãos, ele se comunicou com John, o funcionário encarregado da ronda noturna. Ao entrar, ele sentiu o ar pesado e, com uma lanterna em mãos, começou a examinar o ambiente. O que encontrou lá dentro o deixou sem palavras. O mobiliário estava virado, o carpete parecia rasgado em diversas partes e a ducha do banheiro estava ligada, despejando água quente, mas não havia ninguém ali. Atônito, ele sussurrou pelo rádio. Foi então que, nas imagens de segurança, um vulto branco e translúcido deixou o quarto. A figura pareceu flutuar pelo corredor, causando arrepios em todos que assistiam à gravação. Testemunhas afirmam que o hotel recebeu várias reclamações de hóspedes sobre gritos e barulhos estranhos vindos do quarto 209 ao longo dos anos. O histórico oficial do local, no entanto, não menciona eventos trágicos ou perturbadores naquele espaço. Este é o único registro em vídeo dessa aparição misteriosa. As imagens, registradas por câmeras da polícia, revelam a resposta a um chamado inesperado. Moradores haviam relatado uma agressão incomum, descrevendo-a como um ataque zumbi, no qual uma pessoa estaria mordendo outra de maneira violenta. No primeiro momento, o policial suspeitou de uma brincadeira de mau gosto. Ainda assim, decidiu investigar. Ao deixar a viatura, deparou-se com uma cena perturbadora. Um homem sobre outro, mordendo-o repetidamente. Comportamento que lembrava relatos de filmes, mas que ali se mostrava dolorosamente real. Hey! 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 Let me see your hands! 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 Hey! 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 Seria canibalismo?
Um surto psicótico provocado por drogas? Ou apenas alguém fora de si? Como explicar algo assim? Haveria a chance de zumbis serem reais? O policial sacou a arma e efetuou disparos de advertência, ordenando que o homem erguesse as mãos. Porém, o chamado zumbi não reagiu. Continuava mordendo a vítima, alheio aos gritos e aos tiros. Novos disparos foram feitos, mas o agressor parecia insensível à dor, imóvel em sua ação, como se nada pudesse interrompê-lo. Somente no quarto tiro o policial conseguiu derrubá-lo. Depois disso, poucos detalhes vieram à tona, e há quem acredite que o caso tenha sido classificado. O simples fato de esse episódio ter ocorrido já o torna ainda mais perturbador. Teria sido esse um surto extremo ou um encontro genuíno com algo inexplicável? Em 2007, em Puerto Montt, Chile, uma família começou a perceber sombras e ouvir gritos sinistros durante a noite, como se algo os estivesse advertindo para deixar a casa. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Puto el mueble! ¡Fuera, señor! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Se lo saca! ¡Fuera, señor! ¡Se rozó! ¡Poder, Dios mío! ¡Saca todo, hombre! ¡Poder! ¡Fuera, Dios mío! ¡Tú tienes el poder de Dios, señor! ¿Lo botó? ¡Pútalo, señor! ¡Por fuera, señor! ¡Sácalo! ¡Con Dios, señor! ¡Que está bien! ¡Haciendo daño a tu señor! ¡Tú tienes el poder, señor! ¡Ayúdanos, señor! Quando a polícia chegou para investigar, encontrou janelas quebradas e colchões jogados para fora. Seria apenas uma coincidência? Ou o que estava acontecendo naquela casa era algo muito mais macabro? Mais tarde, imagens da casa mostraram uma figura sombria passando rapidamente pelo fundo da cena, aumentando ainda mais o mistério. Quem ou o que estava se movendo na casa? E por que estava lá? Um segurança noturno, durante seu turno em uma loja de conveniência, também compartilhou uma filmagem perturbadora. Ele começou a ouvir sons estranhos vindos do depósito e, sabendo que estava sozinho no local, decidiu gravar para documentar o que estava acontecendo, caso precisasse mostrar a seus superiores. Tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo, en la bodega, y estoy solo. Y quería grabar a ver si, no sé, tengo mucho miedo. No me había pasado algo así, como de algo de sustos o algo. Pero tengo rato escuchando eso. No me animo a ir para allá, güey. Después de un rato me animo a ver, güey, tengo mucho miedo. Com um pouco de coragem, ele decidiu investigar o depósito, de onde vinham os sons. O que a câmera capturou em seguida é realmente assustador. Me ha pasado algo así, güey. A ver. Fui yo. Ese fui yo. Creo que la moví con la camisa. Tengo un rato que escucho yo cosas. Mucho miedo. Mucho miedo me da, güey. O sea, güey, checa esa pinche luz, güey. ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? Güey, esto parece película de terror, güey. Sí, güey. Lo bueno es que tengo este foco, güey. Y acá arriba, por ejemplo, tengo... Acá me da miedo a veces que siento que me están viendo, güey. Ya no prendo el foco, güey. Y voy a evitar, güey.
no se habrá metido alguien aquí a robar. Tengo un chingo de miedo, güey. Tengo un chingo de miedo, güey. Deja prender la lámpara, güey. No se ve nada, güey. Madre, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. No, güey, tu madre, güey. No, ya no entro ahí, güey. Su puta, no, ahorita le hablo a mi jefe. No le hablo a mi jefe, la verga, no. Ele ouviu sons e subiu as escadas, mas ao chegar no topo, a escuridão não revelou nada. Alguns dizem que lugares como esse podem reter energias negativas, talvez até havendo histórias não contadas sobre o edifício que expliquem que tipo de entidades podem estar se escondendo nas sombras. Em uma noite de maio, a polícia recebeu um chamado urgente que os conduziu até uma casa nas proximidades. A família estava observando fenômenos incomuns no céu, mas, de acordo com a pessoa que fez a ligação, o que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. They said they saw something fall from the sky. They checked their backyard and they saw something with like 8 to 9 feet, no clothes, green-colored men, not human, with like the eyes were glowing and it was not a human being. Eles verificaram o quintal e viram figuras altas, cerca de 8 a 9 pés de altura, com corpos não humanos, de uma cor verde e com olhos brilhantes. Não eram seres humanos, garantiu a pessoa que ligou. Okay, what's going on over there? Okay, lady. Me, my dad, and my brother, we're working on a truck in our backyard, and we have a big lot outside, right? Correct? Okay. We were working, and we just see in a corner of our eye something fall down from the sky, and it was with light. And when it hit down, it was like a big impact, and we felt it. We felt like an energy, and then we hear like a lot of footsteps near us, and then we have a big equipment, and we see, and there's like an 8-foot person beside it. And another one's inside, and it has big eyes and it's looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we're terrified of it. So there's 2 people or 2 subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes and they're not. O que você está prestes a ver é um dos vídeos que esse grupo conseguiu capturar antes de decidir chamar a polícia. Which is weird though, because there's like a moon over here. That's why I thought it was weird, but I was like, whatever. O mais incomum disso tudo é que, ao se preparar para sair do local, o policial capturou outro objeto misterioso no céu com sua câmera. That's not a car. I will be hiding because that's the size of a shooting star. I like that. I shot a gun. Strike it first time. Algumas pessoas que assistiram à filmagem acreditam que pode ser evidência de um encontro com um OVNI, enquanto outras permanecem céticas sobre o que realmente aconteceu no céu naquela noite. Um segurança estava patrulhando uma antiga fábrica que vinha sendo alvo de furtos misteriosos e acontecimentos estranhos. Enquanto fazia sua ronda, barulhos à distância chamaram sua atenção. ¿Quién anda ahí? Puta, la escalera. Escalera caída. Pucha. Aquí no hay nadie.
¿Quién anda ahí? Todo está acá. No hay nadie. Esto está raro. Muy raro. Como ele estava aparentemente sozinho no local, isso já era suficientemente perturbador. Mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais assustadoras. Puta abajo. ¿Quién anda ahí? No te tengo miedo. Uy, hijo de puta. No te tengo miedo. Hijo de puta. O celular do segurança registrou objetos se movendo sozinhos bem à sua frente, seguidos de grandes quedas vindas do andar de baixo. Apesar do medo crescente, o segurança sabia que precisava investigar o andar inferior. Las cosas que se cayeron. La loción. Sea lo que sea, no te tengo miedo. Para nada te tengo miedo. O incidente levanta questões inquietantes. Qual força seria forte o suficiente para mover esses objetos? Seria isso uma evidência de um poltergeist assombrando a fábrica abandonada? As imagens gravadas pelo segurança deixaram muitos se perguntando o que realmente aconteceu naquela fábrica naquela noite. Na madrugada de 9 de dezembro de 2013, às 3 horas da manhã, a calma do edifício foi subitamente interrompida quando as portas automáticas se abriram sozinhas. O segurança, sem hesitar, sorriu e cumprimentou o visitante. Pegou uma prancheta e fingiu anotar informações, como se fosse apenas mais um procedimento de rotina. Tudo parecia normal, até que as imagens das câmeras de segurança foram revisadas. As portas realmente se abriram, mas não havia ninguém ali. O segurança, no entanto, conversava com o vazio, chegando a oferecer uma cadeira de rodas para aquele que acreditava ter acabado de entrar. No entanto, não havia presença humana visível. A gravação deixou todos perplexos. O segurança insistia que sentiu a presença de alguém, como se uma pessoa real estivesse ali. Mas a pergunta inquietante permaneceu. O que quer que tenha entrado naquele prédio naquela noite, teria saído da mesma forma? Filmagens de vigilância de um antigo depósito mostraram algo que fez a equipe parar e observar com mais atenção. No início, ninguém acreditava que algo extraordinário estivesse acontecendo enquanto ele desembalava as caixas. Mas o evento foi capturado pela câmera. Just putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. They haven't got the first clue on how to use it. All right, watch. If you have the doctrine right and you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? What good does that doctrine
get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, like what? Okay, but pay attention to this area right here. I can grant that they've Watch. they could teach justification correctly. But so what? It's not what I asked you. Is that you? Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out. I'm not afraid of you. Is that you that threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Ooh! No. Let me see. Where am I? I'm here. Where am I though? There I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah. Nah. O vídeo mostra seus cabelos se levantando, aparentemente sozinhos, seguidos por um puxão repentino que o faz entrar em pânico. Inicialmente, ele achou que alguém estava fazendo uma brincadeira com ele, mas ao revisar a filmagem, percebeu que não havia mais ninguém por perto naquele momento. Esse puxão inexplicável o deixou questionando quem ou o que poderia ter causado isso. Embora alguns espectadores especulem que possa ser um fantasma ou uma entidade sobrenatural, o gerente já havia mencionado anteriormente sobre algo assim. Outros permanecem céticos, mas para ele está claro. Esse incidente perturbador está ligado à mesma força misteriosa que o tem atormentado. O que você acha que poderia estar por trás desse evento perturbador? No dia 25 de dezembro de 2020, Anthony Quinn Warner, de 63 anos, levou seu trailer até a 2ª Avenue, em Nashville. Pouco depois, moradores despertaram assustados ao ouvirem uma voz robótica ecoando do veículo. Uma gravação feminina que alertava insistentemente para que todos evacuassem a área. Em seguida, a mensagem passou a insistir que o veículo explodiria. Por volta das 6 horas, o tom se intensificou, anunciando a detonação em 15 minutos. As imagens de câmeras corporais mostram policiais de Nashville caminhando pela área central, alertando qualquer pessoa que ainda permanecesse por perto. Eles pediam que todos saíssem imediatamente, reforçando a urgência da situação
e a necessidade de evacuação para preservar vidas. So you're not doing anything wrong, okay? You're not in trouble, but there is something serious happening down the road. Go for 11. Okay? Do you mind going down to 2nd and Where do they need to go when they are evacuated? That's so weird. That's like something out of a movie. Like The Purge? Yeah. Keep watching the murders. O ambiente, embalado pela voz robótica e seus avisos perturbadores, lembrava uma cena de ficção sombria. Um policial chegou a compará-lo a algo saído de The Purge. De forma estranha, o veículo também reproduzia a música Downtown, 1964, de Petula Clark, cuja mensagem alegre contrastava com a tensão crescente. Os anúncios, no entanto, eram reais. 15 minutos depois, o trailer explodiu diante do prédio da AT&T, atingindo mais de 50 construções e comprometendo várias delas. Nas imagens de bodycam registradas logo após, policiais são vistos orientando pedestres e analisando os escombros, em meio a um cenário de destruição que lembrava uma paisagem pós-apocalíptica. Commander 425, are you 10-4? He's in 4. Are you guys okay? Yeah. No, my guys. Where's your car? How you doing? Okay, go to your car. What's going on? 214, myself and 215 are all going around. Command, make sure all units are direct. There may be ammo in that vehicle. We don't need anybody coming up the 2nd Avenue exposed. You okay? Yeah, I'm good, man. I appreciate it. Apesar da força da explosão, os policiais conseguiram retirar a maioria dos moradores próximos. Ninguém, além de Warner, perdeu a vida, embora 3 pessoas tenham ficado feridas e precisado de hospitalização. Anthony Warner estava dentro do trailer no momento da detonação. Após o ocorrido, as autoridades investigaram seu passado em busca de respostas, e o que encontraram chamou atenção. Warner era descrito como um homem reservado, desconfiado e interessado em teorias improváveis, algumas envolvendo a ideia de criaturas secretas controlando o mundo. Também veio à tona que, 16 meses antes da explosão, sua companheira havia procurado a polícia, relatando preocupações de que ele pudesse estar fabricando explosivos no trailer em frente de casa. Ainda mais curioso foi o relato de um vizinho. Poucos dias antes do Natal, ao brincar se ganharia presentes, ouviu de Warner uma resposta enigmática. Ah, sim, Nashville e o mundo nunca vão se esquecer de mim. Apesar da aparente busca por notoriedade, as autoridades jamais conseguiram apontar com clareza o verdadeiro motivo por trás de sua ação. A conclusão oficial indicou que Warner provavelmente não desejava causar mortes. Um diagnóstico terminal de câncer, somado a outros fatores pessoais, teria contribuído para o enfraquecimento de sua saúde mental, resultado que culminou em um dos episódios mais enigmáticos e desconcertantes da história recente dos Estados Unidos. No fim, o mistério permanece. O que realmente levou Warner a agir daquela forma? Talvez jamais saibamos. Mas sua história segue como lembrete perturbador de como decisões individuais podem marcar para sempre a memória coletiva de uma cidade inteira. Uma jovem chamada Sarah estava em casa, no apartamento que dividia com o pai, na Colômbia, quando algo perturbador chamou sua atenção. Do imóvel vizinho, vinham gritos desesperados que ecoavam pelas paredes. Pessoas na rua, atônitas com o que ouviam, logo acionaram a polícia, imaginando violência doméstica. Porém, assim que as autoridades chegaram, a situação tomou um rumo inesperado e ainda mais estranho.
camándula? ¿Alguien tiene una camándula? Por razões que ninguém entendeu de imediato, os policiais pediram às pessoas na rua que trouxessem terços, símbolos de oração católica, e logo chamaram um padre. Mais tarde, revelou-se que todo o barulho vinha de um exorcismo no apartamento vizinho. Um jornal colombiano noticiou que 2 jovens haviam usado um tabuleiro Ouija, quando de repente, uma delas tornou-se violenta e começou a vomitar uma substância escura, descrita pelas testemunhas. Acreditava-se que a garota pudesse estar possuída por algo maligno, suspeita aparentemente compartilhada pela própria polícia. Segundo Sarah, os gritos perturbadores não cessaram em nenhum momento daquela noite. Apenas se calaram quando o sol começou a nascer. Oficiais de um hospital compartilharam o seguinte incidente. O sistema de segurança registrou algo perturbador em um dos andares superiores. Uma visitante estava saindo do prédio à noite, quando algo incomum começou a acontecer. As imagens mostram uma sombra escura aparecendo misteriosamente no reflexo de uma placa de identificação na parede. O que aconteceu a seguir foi ainda mais assustador. A mulher, de repente, começou a agir de forma estranha, correndo diretamente em direção a uma parede, como se tivesse perdido o controle de si mesma. Funcionários do hospital rapidamente correram para ajudar ao ver o que estava acontecendo, e a mulher recebeu atendimento médico imediato. Mas o incidente deixou todos que viram as imagens profundamente perturbados. O que era aquela estranha sombra que apareceu instantes antes do comportamento da mulher mudar tão drasticamente? Poderia haver alguma conexão entre o reflexo misterioso e as ações bizarras que ela apresentou? No dia 5 de maio de 2021, em Seattle, testemunhas afirmaram ter visto uma mulher com aparência de zumbi. Um rosto pálido, metade da cabeça raspada, passos mancos e gritos estranhos. Nas mãos, algo manchado de sangue. Pouco depois, as primeiras imagens circularam online, espalhando-se com velocidade e criando o mistério que ficaria conhecido como a enigmática mulher zumbi de Seattle. A polícia tentou contê-la, mas relatos indicam que 8 agentes foram necessários. Em outra gravação, sua voz soava desesperada, implorava para não ser levada ao hospital e, entre súplicas, pedia com angústia que não tirassem seu filho. Ao mesmo tempo, o objeto em suas mãos parecia se transformar. No início, lembrava uma bolsa. Depois, assumia contornos semelhantes a uma cabeça. As imagens intensificaram o mistério, alimentando teorias variadas. Uma encenação com maquiagem, consequências de trauma, efeito de drogas ou distúrbio mental.
e, inevitavelmente, a hipótese perturbadora de um zumbi real caminhando entre as pessoas. Também surgiram alegações enganosas, como a de que a mulher teria sido vítima de um ataque em Kentucky, mas logo se constatou que datas e locais não coincidiam. O que confirmou a veracidade do episódio foi uma gravação de rádio da própria polícia, descartando tratar-se de encenação. 300816 Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5" to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair. Mesmo assim, a polícia jamais divulgou um comunicado oficial, o que manteve vivas as suspeitas de encobrimento. Apenas em março de 2022, surgiram no YouTube as primeiras imagens registradas pelas câmeras corporais. Ma'am! Hey, it's okay! You want to tell us what's going on? Hey, my name's Sean! Hey! I don't know exactly. Oh. Is that real blood or fake blood? It almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just goulash. And then their face burnt. No, it's gonna make ours. It took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. Os vídeos trouxeram a revelação inesperada. Não havia criatura sobrenatural, mas uma atriz caracterizada. Kimberly Kazai, usando sangue falso e maquiagem, encenava uma performance política. Assim, o enigma que incendiou a internet terminou como farsa elaborada. Porém, a figura da mulher zumbi ainda permanece viva na memória coletiva, lembrando o quanto histórias urbanas podem nascer do acaso e se multiplicar sem controle. No dia 6 de abril de 2017, algo perturbador foi capturado pelas câmeras de segurança de uma delegacia durante o turno da noite. Nas imagens, é possível ver vários policiais de plantão, todos imersos em suas rotinas tranquilas, até que, repentinamente, eles parecem notar algo. Algo estranho. O ambiente, antes calmo, se transforma completamente, e o foco dos policiais se volta para o mesmo ponto, como se estivessem sendo observados por uma presença invisível. Seria essa visão algo real? Ou talvez tudo não passe de uma encenação cuidadosamente planejada? Afinal, por que uma delegacia encenaria uma aparição sobrenatural? Seria uma forma de atrair atenção para o local? Ou há realmente algo inexplicável acontecendo ali? O mistério permanece, e a questão fica: o que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Durante uma noite aparentemente tranquila, algo incomum foi capturado pelas câmeras de segurança de uma delegacia. Uma figura que muitos acreditam ser um espírito, caminhando livremente pelo local. Uma figura que alguns acreditam ser um espírito, andando livremente pelo local. Nancy Laughlin nos traz o vídeo e a entrevista com os policiais que registraram o fenômeno. It walks in the direction of the old transport cages, and there's not really any way for it to get out through there, but it seems to walk right through that. Romero relatou imediatamente a visão e acionou seus supervisores. Detetives analisaram a câmera que capturou a imagem e confirmaram: não havia maneira de alguém entrar ou sair daquela área sem ativar os alarmes. No entanto, a figura parecia caminhar,
como se não existisse barreira alguma, em direção às antigas jaulas de transporte. Os detetives garantiram que não havia explicação lógica para a aparição. Não era um problema de iluminação, nem uma falha técnica. E essa não era a primeira vez que estranhos acontecimentos eram registrados na delegacia. Muitos policiais afirmaram sentir a presença de alguém ao seu lado, como se houvesse respirações frias em seus pescoços enquanto trabalhavam. E durante as madrugadas, barulhos inquietantes ecoavam pelo prédio. Do you believe in ghosts? I do, actually. I do believe in ghosts. Do you think that was a ghost? I do. I do believe it was something. It's hard to say, but I do believe it was a ghost. A delegacia de Espanola foi construída em 2006 e não se trata de um local com histórico fúnebre ou baseado sobre um cemitério antigo. No entanto, na região, há registros de homicídios não solucionados, o que levanta suspeitas sobre o que poderia estar assombrando o local. E então, o que você acha? Teriam esses policiais realmente sido visitados por algo do além? Um vídeo assustador, compartilhado pela equipe de segurança de um hospital, mostra uma cena inexplicável. Um segurança aparentemente interagindo com crianças invisíveis em um corredor deserto. Na gravação das câmeras de segurança, o guarda anda tranquilamente pelo corredor. Mas algo estranho acontece. Os balões que ele carrega começam a se mover, como se estivessem sendo puxados por algo, mas não há nada visível que os toque. O segurança afirma ter visto 2 crianças no corredor e estava conversando com elas. Ele conta que, após a conversa, deu balões para as crianças e seguiu seu caminho. No entanto, quando um colega revisou a gravação e entrou em contato com ele para discutir o que havia acontecido, ambos ficaram bastante perplexos. O segurança insiste que realmente viu as crianças, o que é curioso, já que nenhuma delas aparece nas imagens. Seriam fantasmas? Ou tudo não passa de uma estranha coincidência? No dia 30 de janeiro de 2017, a polícia do Novo México recebeu uma chamada inquietante vinda de Nevada. A testemunha relatava ter visto uma mulher sendo retirada à força de seu apartamento em Las Vegas por um homem e colocada em uma van branca com placa do Texas. Com o alerta emitido, as autoridades rastrearam o veículo em menos de 24 horas, prendendo o motorista e o passageiro. Quando os suspeitos deixaram o veículo, os policiais se aproximaram da van. E foi nesse momento que fizeram uma descoberta perturbadora. Put a camera on this thing. Got a camera. You need a... Oh my God, thank you. Okay. Is that it? Rolling? I got rolling. Okay. Okay, we're gonna get you out of here, okay? I got pictures of her and I got pictures of the chains. Dentro da van, os policiais encontraram uma mulher chamada Jane, acorrentada ao assoalho pelos sequestradores. Assim que foi libertada, contou sua versão dos fatos. Segundo relatou, o motorista era seu ex-namorado Jack, que havia invadido seu apartamento e a levado à força. Jane explicou que tentou resistir, mas Jack, treinado em artes marciais e fisicamente mais forte, conseguiu dominá-la com facilidade. Ela acreditava que foram os vizinhos, ao presenciarem a luta, que chamaram a polícia. E foi justamente essa ligação ao 911 que permitiu que o sequestro tivesse fim e que ela fosse resgatada em segurança. Dentro da viatura, Jack não demonstrava estar muito preocupado com o fato de estar prestes a ser condenado a uma longa pena. Pelo contrário, parecia tranquilo, conversando com o policial que o conduzia. Chegou a perguntar se o agente tinha um hino favorito e começou a cantar Amazing Grace, a caminho da cadeia. You got a favorite hymn? What's that? You got a favorite hymn? No, I don't. Why not?
I don't know. I've never been into them. What about you? What about Amazing Grace? You like that one? I'll take it. O cúmplice de Jack era Samuel Brown, de apenas 19 anos, que foi levado em outra viatura. Diferente de Jack, parecia apavorado. Pediu para conversar com um policial, admitindo que tinha medo do que aconteceria a partir dali. Is it okay to talk? Yeah. Anything. I'm just kind of scared. Okay. What are the police gonna ask me? A investigação revelou detalhes ainda mais inquietantes. Jack e Samuel planejavam levar Jane para uma caverna no Novo México, escavada por Jack na encosta de um morro. Ali, pretendiam manipulá-la psicologicamente até que aceitasse se casar com um deles. O caso terminou nos tribunais. Jack foi condenado à prisão perpétua, enquanto Samuel recebeu pouco mais de 5 anos de prisão. É perturbador imaginar onde Jane estaria hoje se aquela ligação ao 911 não tivesse sido feita e se a polícia não tivesse chegado a tempo. No dia 27 de outubro de 2024, algo sinistro foi registrado em vídeo em uma estação ferroviária abandonada. Enquanto filmava o local deserto, ele avistou algo estranho. Uma mulher sentada sozinha em um banco. Ela vestia um vestido pálido e permanecia completamente imóvel. Havia algo nela que parecia errado. रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तो कोई नजर नहीं आ रहा इस रेलवे स्टेशन पे नजर आ रही तो सिर्फ वो औरत यहाँ पे देख सकते हो भाई रात के 12 बजे. Mais tarde, ele afirmou que aquela figura não era humana, mas sim um espírito que assombra a estação, esperando por trens que já não passam mais. Os moradores da região dizem que é por causa dela que a estação permanece vazia. Independentemente da hora do dia ou da noite. Ao revisar sua gravação, ele teve um choque. O banco estava vazio. A mulher havia desaparecido, deixando para trás apenas uma lembrança inquietante. Um segurança estava em seu posto quando sons incomuns começaram a deixá-lo tenso. No começo, tudo parecia tranquilo, enquanto ele realizava sua ronda pela área. Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum içeri. A tela do monitor mostrava algo arrepiante. Uma figura misteriosa, parada a apenas alguns metros de distância dele, embora ele não conseguisse ver nada com seus próprios olhos. Intrigado e preocupado, ele decidiu investigar a situação. Mas ao se aproximar do local, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O que aparecia nas câmeras havia desaparecido completamente, sem deixar nenhum vestígio. E o mais perturbador, que tipo de presença seria capaz de aparecer e desaparecer sem deixar rastros? No norte de Nova Jersey, uma explosão devastadora abalou uma comunidade, enquanto 6 bombeiros se encontravam dentro de uma residência. Imagens de câmera corporal, divulgadas pelo NorthJersey.com, registraram cada detalhe. O vídeo mostra uma bola de fogo emergindo repentinamente na parte traseira da casa. Antes disso, havia apenas fumaça, sem chamas aparentes. Pouco antes da detonação, um bombeiro aparece na varanda dos fundos. A força foi tão intensa que ergueu o telhado e fez policiais correrem para sobreviver.
forma surpreendente, apesar da violência esmagadora da explosão, ninguém perdeu a vida. Os 6 bombeiros escaparam por pouco, ajudando-se mutuamente a atravessar escadas instáveis e quase destruídas. Para as autoridades, o episódio só podia ser descrito como um milagre. I came around the back of the side and I was like, with the flashlight, I see the smoke, I put the flashlight, just standing in the door. I was like, he's like, the CO alarm going off. CO alarm? No fim, o que poderia ter se transformado em uma das maiores tragédias da região, tornou-se também um lembrete poderoso da fragilidade da vida e da coragem de quem arrisca tudo para proteger os outros. O gerente de uma praia particular em Surfside Beach acionou a polícia após ouvir sons estranhos vindos do banheiro feminino. Ao tentar alertar possíveis invasores de que o local já estava fechado, não obteve resposta. Nas imagens da câmera corporal, um policial aparece entrando para investigar e verificar se alguém ainda permanecia lá dentro. I'm sorry, the beach is closed. If anybody's in here, the beach is closed. No, I'm not entirely sure if anybody's in here. No. Huh? So it must not have been locked. Yeah, we're all set in here. I think I heard my keys jingle and thought it was somebody's footsteps. Okay. I'm just gonna close it. Ao se aproximar da entrada, o policial escutou batidas intensas ecoando das cabines. Avançou com cautela e, ao alcançar uma delas, a porta se abriu repentinamente diante de seus olhos. Ele olhou para dentro, mas encontrou apenas o vazio. Mais tarde, confessaria que, em todos os seus anos de serviço, jamais presenciara algo semelhante. Resta a pergunta: de onde surgiram aqueles sons inquietantes naquela noite? No dia 16 de março de 2023, a polícia foi chamada a uma cena já dominada pelo pânico. O vídeo original circulava com o título: "Querendo se pagar de durão, agride policial na frente dos pais." Desde os primeiros instantes, os agentes ficaram chocados com o que presenciaram. Hey, stop right now. Stop. Relax. He just jumped John, from there. he just jumped from the banister again. Speak back. Relax. What's going on? Why are you jumping like that? Are you hurt? What's your name? What's your name? I'm Nick. Let him take over now. I'm not going to say it. Foram os próprios pais que chamaram a polícia, temendo por sua segurança. A tensão aumentava enquanto os agentes tentavam acalmá-lo, mas ele seguia em silêncio, olhar fixo e perturbador, revelando sofrimento profundo. Até que, sem aviso, realizou um gesto completamente inesperado. Don't step on it. I didn't step on it. I'm not ignorant. I'm gonna do that. Hey. Stop resisting! You're under arrest. You are under arrest, buddy. Get in the head position. De repente, ele partiu contra um dos policiais, obrigando-os a contê-lo rapidamente. Segundo seus pais, aquele comportamento não fazia parte de sua natureza. Era como se se transformasse em outra pessoa. Ninguém conseguia compreender a origem de tais atitudes. Estaria sob efeito de drogas, passando por uma crise psicológica ou enfrentando algo ainda mais enigmático? Em 9 de março de 2023, por volta das 12h30, o 911 recebeu uma ligação anônima. O relato dizia que um homem havia entrado correndo em um mercado na Central Avenue, em Cleveland, afirmando ter sido sequestrado. Minutos depois,
policiais chegaram ao local e registraram a conversa com a suposta vítima através de uma câmera corporal. I went over there to fix his busted pipe for his washing machine. Okay. And I was putting a water line for his ice for his refrigerator. And when I got downstairs, another dude came out. They had guns on me and they robbed me. I mean, they tied me up. They had plastic laying on the ground. De forma marcante, ainda era possível ver abraçadeiras e fita adesiva em seu corpo enquanto descrevia o que havia acontecido. Aos policiais, contou ter sido obrigado a entrar em sua própria van, onde teve pertences roubados e foi mantido em cativeiro. Segundo disse, os sequestradores exigiam resgate, mas um descuido lhes deu a chance de fugir, alcançando o mercado em busca de ajuda. So they put this on my face, they get me in my van, and they bring me over here, they turn the location up on my phone. One of the guys is in back with me. And Which way did the car go? Huh? Where'd the car go? It was parked this way, and I ran all the way down here to here. We were parked right over there. They were parked in 49? What kind of car was it? It's my van. Mais tarde, a polícia identificou o principal suspeito, Ahmed Johnson, de 51 anos, alguém que já havia cumprido pena federal junto da própria vítima em certo período da vida. À medida que a investigação avançava, os detetives reuniram a versão completa. Johnson havia contratado a vítima para um suposto serviço de encanamento em sua casa, no bairro Buckeye Woodhill, em Cleveland. Ao chegar, o homem foi conduzido ao porão, sob o pretexto de reparar um cano. Mas, ao entrar em outro cômodo, foi surpreendido por Johnson, enquanto um cúmplice armado o mantinha sob vigilância. Depois de roubar seu celular e o Apple Watch, amarraram-no e o colocaram no banco traseiro da própria van. Durante o trajeto rumo ao bairro central, obrigaram-no a telefonar a um amigo, exigindo $15 mil em troca de sua liberdade, a serem entregues em um posto de gasolina. Entretanto, quando o veículo reduziu a velocidade, a vítima aproveitou para saltar e correr pela East 49th Street, buscando abrigo em uma loja de conveniência. Percebendo a fuga, os suspeitos abandonaram o local. 2 semanas depois, Johnson foi preso e acusado formalmente de sequestro qualificado. Desde então, nenhuma atualização oficial adicional foi divulgada.